A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos de volta ao canal Nefesh Haim. Falaremos um pouco mais sobre o jardim. Entenderemos um pouco mais sobre a função do jardim, o que o Senhor queria com o jardim. Primeiro temos que entender que o jardim do Éden era um lugar espiritual no mundo carnal. Não era um lugar como os outros. A palavra do Senhor vai falar que o Senhor criou todas as coisas. Os céus, a terra, toda a vegetação, o Senhor criou todas as coisas, mas a palavra do Senhor vai falar que quando o Senhor ele vai criar o jardim, ele não vai pedir para a terra criar o jardim, o Senhor mesmo ele vai plantar um jardim. Ele escolheu as árvores que estariam lá, escolheu o tipo de frutas, o tipo de flores. Foi o Senhor que planejou e plantou cada detalhe do jardim. Então era um lugar, era uma dimensão que ia muito além da própria criação. Tudo ali era revestido da glória do Senhor. Tanto as árvores, as plantas, flores, frutos, tudo ali era revestido da glória do Senhor. Porque tudo ali tinha a mão do Senhor, tinha o cuidado do Senhor. O jardim do Éden, assim como o tabernáculo e assim como o primeiro e o segundo templo de Jerusalém, era o lugar de comunhão com Deus. Se manifestava a glória de Deus. O Senhor descia no jardim. O Senhor falava com o homem ali no jardim. O jardim era o lugar ao qual o Senhor ele gostava de descer. Era um lugar santificado por ele e para ele, para falar com o homem. E assim como no templo de Jerusalém e no tabernáculo, o Éden também tinha o seu sacerdote. Adão era o sacerdote do jardim, sob as ordens do sumo sacerdote Jesus, que direcionava o homem em tudo o que ele tinha que fazer no jardim. Assim como no tabernáculo e no templo de Jerusalém, tinham regras a serem seguidas, tinham coisas para ser feitas. O Senhor nunca chamou o homem como sacerdote para ficar parado, para não ter o que fazer. O Senhor sempre chamou o homem como um sacerdote para guardar, para zelar sobre aquilo que o Senhor lhe entregou. As palavras utilizadas para jardim no Éden são as palavras Gan, Be'eden. Gan significa jardim, Be'eden significa no Éden. Temos que entender que o nome do jardim não era Éden. Éden era a região onde o Senhor plantou o jardim. E quando vamos para o hebraico e pegamos o significado de cada letra, a palavra Gan, que significa jardim, ela é escrita pela letra Gimel e a letra Nun. Gimel significa exaltar, Nun significa vida. Então Gan, além de significar jardim, ele também significa a exaltação da vida ou exaltando a vida. Com isso vemos que o Senhor ele não criou um simples lugar. Ele criou um lugar onde a vida seria exaltada, a vida seria contemplada, a vida seria glorificada naquele lugar. E quando vamos para a palavra Be'eden, que é no Éden, ela é escrita pela letra Beit, a letra Ain, a letra Dalet e a letra Nun. E se pegarmos o significado de cada uma delas, Be'eden significa a casa contemplada com o caminho da vida. Então faz sentido o Senhor usar a palavra Gan e a palavra Be'eden para falar sobre vida, para exaltar a vida, para falar que ali se iniciou a vida. E quando você entende o hebraico e olha para essas palavras, olha para o significado delas, é impossível não ver Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que o jardim era? O jardim era a casa do caminho da vida. Então, assim como o tabernáculo e assim como o templo de Jerusalém, o Senhor criou ali a casa dele. No deserto, homens construíram o tabernáculo. No templo de Jerusalém, homens construíram o templo. Já no Éden, Jesus construiu o tabernáculo para si. Jesus escolheu cada detalhe da casa que ele queria, conforme ele queria, do jeito que ele queria, para manifestar ali o seu poder, a sua glória,
para manifestar ali o seu amor pela criação, o seu amor pelo homem, o seu amor pela humanidade. Quando olhamos para o jardim, eu vejo que o próprio jardim é uma tipologia de Cristo, porque o jardim, ele era um lugar santificado, ele era um lugar revestido da glória. O jardim, ele exaltava a vida, porque a vida estava no jardim. E a palavra do Senhor vai dizer que desse jardim saía um rio. Esse rio, ele abastecia todo o jardim. Esse rio era a vida do jardim. Esse rio partiu de Cristo. Esse rio veio de Cristo. Esse rio foi criado por Cristo. E Cristo, ele dividiu essa vida com o homem, fazendo com que esse rio da vida, esse rio da água da vida, esse rio ele se dividisse para todo o planeta. Esse rio foi dividido em 4 braços. Ou seja, quem morasse no leste saberia qual era o caminho da vida. Quem morasse no oeste saberia qual era o caminho. Quem morasse no norte, quem morasse no sul, saberia qual era o caminho da vida. Porque o Senhor deixou este caminho para cada pessoa de cada canto, deste caminho chegasse nele o caminho da vida. Cristo disse. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a serpente estava ali para mostrar o caminho da mentira que leva para a morte. O texto também vai dizer que o Senhor ele plantou o jardim na região leste do planeta. E a região leste do planeta, sabemos que é a região onde nasce o sol. Então, até nisso o Senhor colocou o jardim como prioridade. Assim que o sol nascesse do leste, o jardim seria o primeiro lugar a ser iluminado pelo próprio sol, fazendo com que o jardim fosse sempre o centro da atenção do Senhor, fosse sempre o holofote do Senhor, fazendo com que eles sempre fossem iluminados, tanto pela criação, tanto pelo Criador. Mas infelizmente, no jardim, o homem ele não escolheu o caminho da verdade e a vida, mas escolheu o caminho da mentira e da morte. O rio, que em hebraico se diz Nahar, ele é escrito pela letra Nun, a letra Rei e a letra Reish. Nun significa vida, Rei significa revelado, significa revelação, e a letra Reish significa cabeça, significa líder, significa primeiro. A palavra Nahar significa a vida revelada pelo líder, a vida revelada pelo cabeça. São os 4 caminhos que o Senhor usou como caminho para levar a vida. Então, o Senhor desde sempre deu o caminho para que o homem seguisse o Senhor. Isso no jardim, isso depois da queda do jardim, isso depois que o homem começou a encher a terra antes do dilúvio, todos conheciam esses rios, todos conheciam o caminho que levava para a vida. O Senhor, ele nunca abandonou o homem. Independente do homem não poder mais entrar no jardim, o Éden sempre foi o lugar onde a glória do Senhor se manifestou. Mesmo que ele não se manifestasse agora individualmente para o homem, mas o Éden ficou ali simbolizando a glória do Senhor. Então, além do Senhor ser a própria vida, ele usou a água também para gerar vida, porque a água seria a vida do corpo do ser humano. Sem a água, o ser humano ele não conseguiria viver por muito tempo, porque agora sem a árvore da vida e sem os frutos que tinham no jardim, que mantinham o corpo do ser humano sem doenças, agora o ser humano dependeria da água para sobreviver. E essa água sempre levava para o Senhor. Essa água sempre levava para a vida. Essa água seria a vida do corpo, mas o caminho ao qual essa água levava seria a vida da alma do ser humano. Ele chamou o primeiro de Pison, em hebraico, Pishon. Pishon significa fluir. O segundo era Gion, em hebraico, Gihon. Gihon significa correnteza. Tigre, que em hebraico significa Hidequel, significa rápido. E o Eufrates, que em hebraico é Perat, significa frutificar. E quando você pega o significado destes 4 rios, Pishon, Gihon, Hidequel e Perat, ou seja, o rio, é o fluir de uma correnteza rápida que frutifica. Isso é a água. Então o rio, que é Nahar,
que é a vida revelada através do líder, é uma vida que flui como uma correnteza rápida que frutifica. Quando você pega o hebraico, você vê que tudo está alinhado, tudo está certinho, tudo tem o mesmo sentido, tudo tem o mesmo significado. O nosso Deus é um Deus que forma tudo perfeitamente coordenado. Então, o jardim e a região do jardim foi totalmente planejada, foi totalmente formada para gerar a vida para o ser humano, para ser o centro da glorificação do Senhor. A água não foi feita por acaso, a água não é só um detalhe. A água é a manifestação da glória do Senhor. A água é essencial para a vida do nosso corpo. A água que saía do jardim não era uma simples água. A água que saía do jardim, que o Senhor dividiu para os 4 cantos do planeta, é a própria expansão da vida do Senhor. Era o caminho que levava para o Senhor, era o caminho que levava para a vida. Durante o caminho, o ser humano, através daquela água, ele saciava sua sede até chegar à fonte da água da vida. Lembramos então de Jesus falando com a mulher do poço. Ele disse que dessa água que você bebe hoje, você bebe, mas com o tempo você ficará novamente com sede. Mas da água que era ele, que era a fonte da água da vida dele, sim, beberíamos e não sentiríamos mais sede alguma. Esta era a água da vida, era o próprio Jesus. A água era só um meio de nos trazer para próximo de Jesus. Assim como o Senhor fez com a mulher samaritana naquele poço, o Senhor queria fazer com toda a humanidade também. A água seria só o caminho que levasse a ele. Essa água saciaria a sede de todos aqueles que morassem mais longe do jardim. Mas quando eles chegassem na fonte, na verdadeira água da vida, na verdadeira água que não faz o homem sentir mais sede, esse era o sentido do rio. Trazer o homem para próximo de Deus. O Senhor, ele sempre quis uma ligação profunda com o ser humano. Por isso ele criou o jardim, para ter este vínculo de relação com o ser humano. Então não é só um jardim cheio de árvores, cheio de flores. Era um lugar ao qual o Senhor amava estar, gostava de estar. Ele queria que toda a humanidade se reunisse ali para estar com ele. No jardim também o Senhor, ele criou 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se observarmos bem o texto, as 2 árvores elas geravam vida. A árvore da vida, ela gerava vida quando ela era tocada e ela era comida. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal gerava vida quando ela não era tocada e nem comida. Então as 2 geravam vida. Temos que lembrar que o ser humano ele foi criado do pó da terra. E para conservar este pó da terra, o Senhor ele criou a árvore da vida para que quando o ser humano se alimentasse dessa árvore, dava imortalidade para o corpo do ser humano. Uma vez que o ser humano comia da árvore da vida, impediria a velhice, ela impediria doenças, ela curava hematomas. Essa árvore foi criada para fazer a manutenção do corpo do ser humano. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela causaria no ser humano um efeito contrário. Em vez dela dar a vida para o ser humano, ela retiraria a vida do ser humano. Ela faria com que o corpo do ser humano se tornasse mortal, sofresse danos, sofresse doenças, infecções, a bactérias. Comendo dessa árvore, ele estaria fadado à morte. Porém, o Senhor avisou das consequências de comer daquele fruto. Quando o Senhor falou para o ser humano dessas 2 árvores, ali o Senhor instituiu o livre-arbítrio. O Senhor ali disse, disso você pode comer, disso você não pode comer. Sempre esteve na mão do ser humano, se afastar ou se achegar a Deus. Mas o Senhor disse para o ser humano o que aconteceria se ele comesse daquele fruto. Então o ser humano ele não foi enganado. O ser humano ele escolheu comer do fruto. Pois ele sabia que o fruto daquela árvore ia fazer o contrário do que o fruto da árvore da vida fazia por ele. O ser humano ele preferiu se sujeitar às suas vontades, aos seus desejos. Quando vamos para a história de Caim e Abel,
que os dois vão oferecer sacrifício do Senhor e o Senhor rejeita o sacrifício de Caim, o Senhor fala para Caim que sobre o desejo dele ele teria que dominar. Por que o Senhor falou isso? Porque ali em Caim o Senhor viu o mesmo desejo de Adão, de querer fazer aquilo que ele queria fazer. Adão escolheu a morte. No caso de Caim, Caim também escolheu a morte. Então, desde sempre, o Senhor sabia dos desejos, dos impulsos do ser humano. Mas o Senhor sempre deixou o ser humano escolher o que ele queria fazer, de estar ou não com o Senhor, de ouvir ou não o Senhor, de obedecer o Senhor ou não. Este é o livre-arbítrio. Isso o Senhor ele não se intromete. O primeiro Adão, ele escolheu a morte. Porém, o último Adão, ele nos trouxe para a vida. Hoje o nosso corpo ele ainda sofre sim o dano da morte. Mas em Cristo não sofremos mais o dano da morte eterna. Ouvir a Deus é questão de vida, é questão de sobrevivência. Então por hoje ficamos por aqui. Hoje concluímos o capítulo 2 do livro de Gênesis. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.